Caros amigos, caros irmãos, ideal espírita, simpatizantes da doutrina espírita, amigos do canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. É com grata satisfação, com muita alegria, que mais uma vez aqui estou. Desta vez para conversarmos sobre a parábola do filho pródigo e analisá-la dentro da visão da ótica espírita, em uma das visões que pode-se ter desta parábola. Mas para tanto, eu convido a todos para nos colocarmos em um momento de preces, em um momento de orações, para pedirmos a Deus, pedirmos a Jesus, aos trabalhadores de luz, que possam nos dar amparo a todos nós, para bem podermos explanar e bem podermos receber as falas de Jesus e a análise que iremos fazer desta parábola. Pedir que os amigos espirituais possam estar junto de todos nós, para que possamos todos nós, assim harmonizados, emitirmos energias boas para nossos amigos, nossos familiares e para toda a humanidade. Sabemos que quando estamos sob o amparo dos trabalhadores de luz, mais propensos somos a receber as bênçãos, as dádivas todas por eles enviadas e para melhor entendermos os ensinamentos de Jesus. Assim, damos por iniciado o nosso encontro de hoje e, como disse, vamos analisar a parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Com a ótica das fronteiras da nossa existência. Mas vamos lembrar ainda que antes de Jesus falar sobre a parábola do filho pródigo, ele começou falando com aqueles que ali estavam na parábola do pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e que ele deixa suas 99 ovelhas em um redil seguro para ir buscar, para ir encontrar, para ir salvar aquela ovelha que se perdeu. E Jesus, assim dizendo, ele está se referindo a quê? A que o Jesus, que é o nosso pastor, não permite que nenhum de nós nos percamos. Ele vai buscar todos nós que cairmos em erros, ele vai nos buscar para nos levar para o seu redil. Jesus também fala em seguida na parábola da dracma perdida, da dona de casa que perde uma dracma. O que é a dracma? É uma moeda, é um valor, com o valor de um denário, que era o valor romano que era pago para os trabalhadores por um dia de trabalho. E ele diz que uma dona de casa perdeu uma dracma dentro de casa. E essa dona de casa acende um candeeiro para ir em busca, para procurar essa dracma. E que quando ela encontra a dracma, ela chama todos os seus familiares para dizer: eu achei a dracma. Por quê? Porque era um valor que estava perdido. Na parábola de Jesus representa também um filho perdido que foi reencontrado. Mas Jesus, quando foi falar então na sequência sobre a parábola do filho pródigo, ele que está lá no capítulo 15 de Lucas, versículos de 11 a 32, Jesus começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E aqui é a primeira fronteira que é quebrada. É uma fronteira em descida, é uma fronteira em descenso, em queda. E o pai dividiu os bens entre eles. Mais uma fronteira também em queda. Poucos dias depois, juntando todos seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança. Mais uma fronteira, numa vida devassa, mais uma fronteira. E gastou tudo, mais uma fronteira, porque ele ficou na miséria.
sobreveio àquela região uma grande fome e ele passou a passar privações. Mais uma fronteira. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para o campo cuidar dos seus porcos. Mais uma fronteira caindo. E ele queria matar a fome com as bolotas ou alfarrobas que dava aos porcos, que as comiam. Mas ninguém lhe as dava. Mais uma fronteira caindo. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Mais uma fronteira, foi ele entrar em si, mas esta fronteira já não era em queda, já era uma fronteira de estabilização, onde ele começa a subir novamente. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. E partiu então e foi ao encontro de seu pai. Mais uma fronteira, também subindo. Ele estava ainda longe quando seu pai viu-o e encheu-se de compaixão. Correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Outra fronteira em ascendência. Então o filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mais uma fronteira subindo, né? Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei uma túnica, a melhor túnica, e revesti-o com ela. Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Várias fronteiras, todas elas subindo. Seu filho mais velho, que estava no campo, quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele, o filho mais velho, ficou com muita raiva e não queria entrar. Outra fronteira, em decesso. Fronteira em queda. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há muito tempo que eu te sirvo, e jamais transgredi um só de teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai disse-lhe: mais uma fronteira do filho. Mas o pai disse-lhe: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado, buscando fazer com que o filho acordasse para as fronteiras em ascendência. Mas a parábola termina aqui. E nós vamos ver então o porquê que são fronteiras que são quebradas. Os judeus da época tinham por tradição ter o pai como figura central de tudo. Ele coordenava toda a família. Com a morte do pai, o filho mais velho assumia todos os negócios. As heranças jamais, muito raramente, eram repartidas. E mesmo assim, com o pai vivo, jamais. Era questão religiosa. O pai não dar herança enquanto ele estivesse vivo. Então o pai, quando o filho mais moço chega e pede a parte que lhe cabe, ele quebra essa regra, ele quebra essa tradição, essa lei religiosa dos judeus de então. Por isso que é a primeira queda, porque este filho quebra toda uma tradição multimilenar.
E quando o pai, cedendo ao filho, dá a ele a metade da herança para ele, o pai também quebra as suas tradições. Ou seja, também tem uma fronteira em queda. Jamais o pai faria isso. Então Jesus está nos ensinando: honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Porque para honrarmos pai e mãe, nós temos que seguir à risca aquilo que é competência de pai e de mãe. E pai e mãe jamais devem ceder a erros dos filhos. E o filho mais velho, será que ele aceitou a decisão do pai? Não. Com certeza não. E nós já vamos ver isso. Enquanto que o mais novo exige que o pai quebre a tradição para ir em busca de prazeres, de vícios e prostituição, de abandonar a família, o irmão mais velho fica. Mas ele fica única e exclusivamente pensando no que ele iria herdar do pai em breves tempos. O filho mais velho não é que ele ame seu pai, ele está ali por interesse. E o filho mais novo não respeita a tradição dos judeus. Sempre foram famílias muito unidas. Então, no abandonar a família, começa para o filho mais novo o despencar social, econômico, físico e moral. Como assim, Ciro? Sim. O despencar social, porque de uma vida entre pessoas de bem, entre uma família honrada, uma família de trabalhadores, uma família religiosa, ele passa a viver em locais de perversão de todas as ordens. Se fosse hoje, seriam prostíbulos, antros de jogos, de azar, pontos de tráfico e de consumo de drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, é um despencar social mesmo. A queda econômica houve, claro que houve, ele botou fora, ele gastou tudo o que ele tinha. Por quê? Porque para manter-se nestes ambientes faz-se necessário dispensar grandes somas de dinheiro. Não é à toa que grande parte das pessoas que assim vivem partem para a delinquência, para os roubos, para os furtos, para assaltos, tráfico e por aí afora. A depauperação física, a queda física, ou se desmanchar fisicamente, é por quê? Porque esse tipo de vida degenerada leva à rápida exaustão física, pelo consumo de drogas, lícitas e ilícitas, pela intoxicação dos órgãos e sistemas, pela falta de uma alimentação saudável, vai o enfraquecimento do corpo, é a depauperação física. E a queda moral, porque de uma vida em família, com religiosidade, os judeus são muito religiosos, são extremamente religiosos. Para eles, religião é a lei maior. Uma vida desregrada, com pensamentos, palavras, atos fora da moralidade, com toda certeza é uma queda moral incalculável. Até porque, diga-me com quem andas, que dir-te-ei quem és. Diga-me o que pensas, que te direi quais espíritos estão contigo. Por que ele custou a conseguir o emprego? Pela vida desregrada que ele estava levando. Pela falta do hábito do trabalho. Para quem passa um tempo só desse tipo de vida, com toda certeza, vai custar conseguir emprego. Por fim, ele conseguiu um emprego humilhante. Por quê? Porque o porco era um animal impuro para os judeus. Eles não consumiam carne de porco. Eles não criavam porcos. Então ele,
uma pessoa que tinha uma tradição de não consumir carne de porcos, ir trabalhar cuidando porcos para outros, que não davam para ele nem mesmo a alimentação adequada para o ser humano, que estava ali querendo comer a comida que era destinada aos porcos, era o fundo do poço. Era o fundo da queda moral dele, de filho de senhor de muitos servos, a servo, quase escravo. Será que teria queda maior para ele? Então, o cair em si, o perceber a própria realidade, foi o parar de cair. Foi o parar de cair. Quantos empregados meu pai tem com fartura de pão, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É uma fronteira em ascendência. Por quê? Porque nessa autoavaliação que ele fez, e se arrepender da besteira, da coisa errada que havia feito, humildemente, e reconhecer os passos errados que deu, e voltar para a família, isto, com toda certeza, é uma fronteira em ascendência mesmo, porque é o reconhecer, fazer a autoanálise e reconhecer os erros cometidos na nossa existência. E detalhe, ele teve uma decisão. Ele não fez apenas a análise. Não, mas eu... né? Não, ele teve a decisão. Teve a coragem e a atitude de encarar os fatos e a família. Encarar os servos do pai, que ele sabia que iam vê-lo chegando naquela situação. Mas ele teve coragem, teve atitude para encarar tudo. E chegar não como uma vítima da sociedade, não, mas sim como autor da sua própria desgraça. Porque se chegasse como vítima da sociedade, pai, porque me tiraram, me roubaram, ele estaria enganando nem a ele mesmo, quanto mais ao pai, que sabia da vida que ele estava levando. Então, é uma fronteira com toda certeza em ascendência. Mas a sabedoria do pai, ao dizer: ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Por que a grande sabedoria do pai? Por que a melhor túnica? Não devemos humilhar quem está se humilhando. Não devemos pisar aquele que está caído e está tentando se levantar. Jamais devemos deixar de estender a mão, de valorizar o ato daquele que caiu e que está realmente com vontade de subir. São decisões dificílimas de ser tomadas. É necessário muita coragem para enfrentar um erro tão grande como ele cometeu e chegar e dizer: eu pequei, eu errei, me perdoa. Mas não como teu filho, me perdoa como teu empregado. Me trate como um servo teu. Me dê uma dracma, me dê um denário por dia, que eu me sinto feliz, porque eu sei que junto com essa dracma, você vai me dar o pão para alimentar a minha fome. Não precisarei comer as alfarrobas, as bolotas que eu tinha que dar para os porcos e surrupiar para comer, porque eu não tinha outras coisas. Mas o pai falou em trazer-lhe um anel, põe um anel em seu dedo. Anel é uma aliança. Aliança com Deus. Os judeus têm a arca da aliança e o anel significa aliança, também aliança com Deus. De Deus com seu povo. Os casais, todos nós
usamos alianças. A maioria, tem alguns que não usam, mas a maioria usamos alianças. União significa que simboliza a união de duas pessoas. Então, esse anel que os empregados, que os servos foram mandados trazer para colocar no seu dedo, é para mostrar a aliança do pai com o filho, está recebendo-o como filho novamente. É mais uma fronteira em ascendência, porque ali está o perdão do pai. A reconciliação do pai com o filho, assim como o filho veio humildemente pedir. A festa simboliza a alegria pelo retorno. No céu, a festa para cada filho que retorna ao aprisco. Isso dito pelo próprio Jesus. Que no céu, para cada filho perdido que retorna para os caminhos do bem, a festa. E o filho mais velho? Foi fiel ao pai? Não, dissemos agora há pouco, o filho não foi fiel ao pai. Ele estava ali por quê? Porque ele tinha um interesse nos bens do pai. E ele mostra isso quando ele fala com indignação com o pai. Com o perdão do pai, com o filho, com o próprio irmão que estava perdido. O irmão estava perdido e ele não queria que o pai salvasse o irmão. Ele apresenta toda a sua avareza, toda a sua mesquinhez, alegando os anos de serviços prestados ao pai. Ou seja, era uma falsa religiosidade. Era um mesquinho se vestindo de cordeiro. Era um mesquinho se revestindo de religioso. Mas mais uma vez, a sabedoria do pai. Quando o pai diz a ele: meu filho, tu estás sempre comigo. Não apenas trabalhando, tu estás comigo, tu estás em meu coração. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos, que nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto. Realmente ele estava morto para a vida religiosa, vivendo em ambientes libertinos. E tornou a viver, diz o pai. Ele estava perdido e foi reencontrado. Em primeiro lugar, o próprio filho mais novo se reencontrou quando fez a autoanálise. Eu estou em pecado, eu estou em erro contra Deus e contra meu pai. Eu preciso voltar e pedir perdão. Mas o pai soube valorizar este filho e busca com esta fala fazer com que o irmão mais velho caia na realidade. Mas e nós? Quantas fronteiras nós ainda temos que passar? Muitas, né, meus irmãos? Muitas. Alguns em maior intensidade em umas, outros maiores intensidade em outras, outros com bem pouca intensidade em muitas, não é o meu caso. Mas todos nós ainda temos muitas fronteiras para vencermos, para ultrapassar, e não em decência, não em decesso, mas sim fronteiras em ascendência, fronteiras que nos levem para a elevação. Quais são essas fronteiras? Fronteira do orgulho, fronteira do egoísmo, fronteira das vaidades, dos ciúmes, das ganâncias, das intolerâncias, das indulgências, da falta de perdão, da fé verdadeira e robusta em Deus e em nós. Quantas fronteiras? Quantas? Está para cada um de nós fazermos a nossa análise, para vermos até onde vai o meu orgulho, até onde vai o meu egoísmo, até onde vai as minhas vaidades, até onde vai os meus ciúmes, as minhas ganâncias, as minhas intolerâncias, a minha falta de indulgência. Eu tenho fé
verdadeira em Deus, em Jesus, em mim mesmo, nos meus irmãos de caminhada? Eu tenho fé verdadeira? Ou eu apenas acredito? Porque ter fé é uma coisa e acreditar é outra. Fé a gente tem em Deus, que a gente precisa ter uma fé robusta, sincera, uma fé que seja raciocinada. Acreditar, normalmente acreditamos em seres humanos, falíveis como nós. Acreditamos até ver até onde vai os seus potenciais. E muitas vezes somos obrigados a deixar de acreditar neles. Mas precisamos ter fé de que um dia também eles irão cair em si como o filho pródigo e entender a necessidade de voltarem-se para Deus. Mas quantas fronteiras ainda temos que passar com nossos filhos? Quais fronteiras passar com nossos filhos? Muitas. Muitas fronteiras. Por quê? Porque nós ainda estamos caminhando no rumo da elevação. Ainda vivemos em um mundo de provas e expiações, ou expiações e provas. Ainda não vivemos em um mundo de regeneração, onde com certeza tudo será mais fácil. Então, temos muitas fronteiras, mesmo com nossos filhos, que muitas são as vezes que já reencarnamos juntos para ampliarmos os sentimentos, bons sentimentos que nutrimos uns pelos outros. Mas quantas são as vezes que reencarnamos como pais e filhos para aprendermos a aparar as arestas que ainda trazemos de muitas datas, de longínquos tempos. Mas graças a Deus, as fronteiras que hoje nós temos a ultrapassar são todas elas em ascensão. São todas em ascensão. Temos ainda irmãos que estão tendo fronteiras descendo. Tem irmãos nossos que ainda mantêm a queda, melhor dizendo, nas suas fronteiras. Porque já vem em queda há bastante tempo. Mas não nos cabe julgá-los. Cabe a nós, se queremos ter fronteiras apenas em elevação, ao invés de julgarmos, ao invés de criticarmos pesadamente, emitirmos para eles os nossos melhores pensamentos. Enviarmos para eles as nossas preces. Para quê? Para que também eles caiam em si como o filho pródigo e parem as suas quedas, suas fronteiras em quedas, para que eles parem nessa descer ininterrupto, para que também eles estagnem para começar a subir. O nosso mundo, nosso querido mundo terra, só vai deixar de ser um mundo de expiações e provas quando não houver mais irmão nenhum nosso em queda. Quando nós estivermos planando, buscando subir, começando a subir. Por quê? Porque em um mundo de regeneração, as quedas não podem mais existir. Apenas a elevação. Estaremos nos regenerando, não estamos adoecendo mais. Estaremos apenas nos regenerando. Então, assim, oremos, façamos as nossas preces, rezemos, seja o termo que cada um de nós use.
rezar, orar, fazer preces, meditar em benefício, mas façamos da nossa vida uma caminhada em elevação. Busquemos orar por esses irmãos que ainda são aqueles que fazem acontecer a dor, a aflição dos outros. Sabemos que todos nós já passamos e muitas vezes ainda estamos nessa fieira, mas que todos nós temos a capacidade de, em preces, em orações, criarmos, produzirmos boas energias que irão ao encontro desses irmãos. E tudo que é bom pode não fazer efeito naquele momento, mas vai ficar armazenado. E dia chegará em que o despertar, o cair em si deles vai acontecer. Assim, vamos sempre, ao invés de emitirmos energias ruins, que vão apenas, única e exclusivamente, alimentar irmãos espirituais não evoluídos, que alimentam-se dessas energias ruins e vão potencializá-las nas mentes desses irmãos que ainda provocam o mal, vamos enviar a eles energia boa. Vamos enviar a eles energias positivas, de preces, de orações, que vão fazer morada gradativamente em suas mentes. E nós vamos ver que em breves tempos o mundo terra estará bem melhor do que hoje está. Lembrando-nos que Jesus alegra-se conosco quando nós reconhecemos as nossas próprias faltas e procuramos corrigi-las. Jesus alegra-se quando nós conseguimos fazer isto. E que a festa nos céus, pelos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos familiares e amigos que já voltaram para a pátria espiritual. Essas festas lá não são com novilhos cevados. Não. Mas são festas com muitas bênçãos. São festas que voltam para nós em forma de energias boas. Lembremos-nos de que Jesus nos disse: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. E cabe a cada um de vós fazer com que este reino dos céus floresça, frutifique, estabilize-se. Como o filho pródigo, façamos a nossa análise de consciência. Vamos mergulhar para dentro de nós mesmos. Vamos ver onde estão os pontos que nós precisamos melhorar, que nós precisamos reagir. E vamos nos voltar para Jesus, para Deus e dizer: pequei, mas dê-me a oportunidade de reparar os erros que eu cometi. Com toda certeza, Deus, que é Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, sempre nos dá oportunidades. Em especial, quando estamos conscientes que nós precisamos melhorar a nossa caminhada. Que Deus, que Jesus, possa estar em todos os momentos da nossa existência, em nossas mentes, em nossos corações. Assim nós encerramos a nossa fala de hoje, pedindo aos amigos espirituais mais elevados que possam abençoar, que possam trazer os bálsamos necessários, que somos todos nós merecedores, de acordo com nossas necessidades, com nossos merecimentos, e que possamos assim termos dias melhores em nossas existências.
muita paz, muita luz a todos nós.